Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 19 de setembro de 2021, são 23 horas e 30 minutos. Lição número 7 da classe de adultos. Paulo, o plantador de igrejas. Respondendo ao questionário, resposta número 1. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o Evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do Evangelho. Número 2. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Número 3. A igreja em Antioquia foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Número 4. De fato, nessa segunda viagem houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Número 5. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Texto áureo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. É importante nós compreendermos, ter maturidade de saber que muitas das vezes nós iremos começar uma obra e outra pessoa irá dar continuidade, mas em ambas as partes, tanto você ou outra pessoa que está dando continuidade, ou mesmo se for o caso de você estar dando continuidade, verdade é que independente do que se faça, somente Deus é capaz de dar o crescimento. As coisas só crescem se Deus fazer crescer. Os nossos méritos, os nossos estudos, o nosso intelecto, a nossa capacidade, a nossa força não vai funcionar. Nós somos canal de bênção para o povo. De forma geral, é somente Deus quem dá o crescimento. E aqui vale lembrar que o crescimento aqui é de fato crescimento e não inchaço. Por quê? Porque muitas das vezes, algumas pessoas geralmente medem muito a sua eficiência pelos resultados, por números. O que para nós, do cristianismo, nós que somos cristãos, salvos na pessoa de Cristo, não é sempre uma métrica correta, mesmo porque a Bíblia diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então alguém pode estar com uma igreja com um grande número de membros, mas que na verdade estão perdidos, não irão herdar as mansões celestiais. Então o crescimento aqui é a ideia de ser salvo. Quando você pega uma igreja, por exemplo, que ela tem uma quantidade de membros e você começa o trabalho, você aumenta o número de membros daquela igreja, não quer dizer que você está fazendo um trabalho certo e também não quer dizer que é você que está fazendo crescer. Somente o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é que vai gerar na pessoa arrependimento. E somente Deus é quem dá o crescimento. Então isso precisa ficar bem claro. Verdade prática. A experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igreja. Qual a experiência? Eu não gosto muito de usar o termo experiência, eu prefiro o termo comunhão. Qual a comunhão com Cristo que alguém tem que faz com que ele gere nele o desejo, a motivação de começar a plantar igrejas? E por que eu não gosto de usar o experiência no conceito cristão? É porque experiência não quer dizer salvação. Acabei de dizer, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Algumas pessoas podem fazer algo em nome de Jesus, expulsar demônios, por exemplo, em nome de Jesus. Isso é uma grande experiência com o Senhor, mas naquele grande dia vai ouvir: não vos conheço, nunca vos conheci. Então o mais importante não é ter experiência, o mais importante é ter comunhão. A pessoa que tem comunhão com o Senhor, certamente as coisas acontecerão naturalmente. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. É aceito que Antioquia foi a primeira igreja evangélica da história. E aqui nós vamos falar um pouco sobre essas coisas. Paulo desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. Paulo desbravador.
Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Sua vida e ministério nos constrange a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. É aqui um ponto muito interessante, porque 95% de todas as missões mundiais são feitas em lugares onde o povo já é alcançado. É como um missionário saia, por exemplo, dos Estados Unidos e venha pregar o evangelho no Brasil. No Brasil já se prega o evangelho. Então veja que 95% de todas as missões mundiais são feitas em lugares que já o evangelho já é conhecido. E aqui é um ponto crucial: plantar igreja onde o evangelho nunca foi mencionado. É nesse ponto que está o cerne do entendimento da nossa preocupação com missões. Por quê? Porque você pregar num lugar onde o evangelho já é conhecido é o famoso ditado, né? Chover no molhado. Não que não seja importante, claro que é importante pregar o evangelho onde o evangelho é pregado, mas é ainda mais eficiente pregar onde ele nunca foi mencionado, mesmo porque quantas pessoas ouvem o evangelho e dão as costas para o evangelho? Por quê? Porque eles já conhecem o evangelho, eles conhecem, sabem como é, então eles não querem. É bem verdade também que existe uma parte que também que aceita o evangelho. Então a probabilidade de uma pessoa que nunca ouviu o evangelho aceitar o evangelho é muito maior do que uma pessoa que sempre ouve o evangelho e menospreza o evangelho. Então o nosso foco é procurar plantar igrejas onde o evangelho não é mencionado. Uma gloriosa obrigação. Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Para termos o Espírito Santo, nós devemos viver em primeiro lugar uma vida de santidade, uma vida de jejum, oração e palavra, meditação da palavra, vivenciar a palavra, não somente pregar, mas vivenciar esta palavra. Para quê? Para falar do nome do Senhor com ousadia. E a ousadia aqui, nesse caso, é quando você fala alguma coisa que Jesus faz e de fato Jesus fazer enquanto você está falando. Isso te dá autoridade, isso vai dar notoriedade, vai dar autenticidade à sua mensagem. Então, quando você fala do amor do Senhor com ousadia, com coragem, com firmeza, as pessoas creem na palavra porque de fato ela está sendo falada, está sendo mencionada com firmeza e de fato tudo que o pregador fala acontece. Então veja que aqui dá uma ousadia, né? Aqui falando com ousadia, dá autenticidade à sua mensagem, assim o nome do Senhor é glorificado porque as pessoas aceitarão a Cristo como Salvador. Plantação de igreja, uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Quando você joga uma semente na terra, a tendência é essa semente germinar, crescer. Há uma passagem bastante interessante que Jesus disse sobre a parábola da mostarda, né, do grão de mostarda. É interessante você notar que a Bíblia fala que você precisa ter fé como o grão de mostarda e não do tamanho do grão de mostarda. É como o grão de mostarda. Por quê? Porque como é o grão de mostarda? Ele é muito pequeno, mas quando plantado, ele vai crescendo. É assim também cada um de nós. A nossa fé tem que ser como o grão de mostarda. Ela começa hoje pequena e vai crescendo à medida que nós estamos na caminhada com o Senhor. Então veja que a plantação de igreja ela depende de duas partes. Primeiro que Deus é quem dá o crescimento. E também o homem, ele tem essa parte de fazer semear a igreja, né? Como semente na terra. Ele vai plantar uma igreja aqui, ele vai... E por que ele vai criar uma igreja ali? Porque ali o evangelho não é pregado, e também porque ele tem uma comunhão com o Senhor, ele quer que outras pessoas também aceitem esse Cristo como Salvador. Por essa razão, essas razões, o homem tem a sua parte também nesse ministério de
plantar a igreja. Mais uma vez, vou lembrar, é Deus quem dá o crescimento. Não adianta alguém querer plantar uma igreja sem a direção do Espírito Santo, porque a igreja não vai fluir. Por quê? Porque ele não está direcionado. Não por uma questão disso ou daquilo, mas é porque ele às vezes está com outros interesses, então não vai funcionar. Então o ideal é a gente plantar a igreja mediante temendo ao Senhor, guiados pelo Espírito Santo. Síntese do tópico 1. O apóstolo Paulo foi um desbravador de Cristo sob uma gloriosa obrigação. Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes. Isso nós precisamos compreender. E muitas das vezes as igrejas hoje parecem não querer trabalhar a ideia de criar líderes, procurar líderes, fazer líderes. Por quê? Porque o líder, ainda que ele tenha o chamado para a liderança, ele precisa ser também trabalhado, né? Nós vemos aqui a igreja de Antioquia, que é, como eu falei no início, né, tida como a igreja a primeira igreja que fez missões, né? Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos. Ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Então veja ali que há um ponto de partida, e todo trabalho missionário ele tem um ponto de partida, ele tem uma base. O que é essa base? Essa base, que no caso é a igreja de Antioquia, serve para todos os sentidos, para dar suprimento, por exemplo, para dar um apoio, para levar material, por exemplo, para aquele missionário. Então ele é um ponto de partida e ao mesmo tempo uma base. O missionário ele tem uma base naquela igreja. Possivelmente a sua igreja, por exemplo, pode ser uma base, pode e deve ser uma base missionária. Claro, dependendo das circunstâncias, dependendo da possibilidade, né? Claro, porque vivemos em tempos difíceis, então não é tão fácil assim. Mas é por isso que nós estamos lutando a cada dia mais para que nós venhamos ter meios, né, para continuar a fazer essa obra extraordinária que é plantar igrejas que preguem a Cristo e esse ressuscitado ao terceiro dia. A primeira viagem missionária. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros a rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igrejas não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Quando vai se fazer um trabalho para se plantar igreja, é necessário ter isso em mente, que algumas pessoas aceitarão o Evangelho, outros o rejeitarão e outros ainda zombarão do Evangelho. Então nós precisamos ter a maturidade de compreender essas coisas e também compreender as pessoas. Se as pessoas não querem o Evangelho, elas têm o direito de não querer. E até mesmo, alguns até zombam, não é o correto de fazer, né, de zombarem do Evangelho, mas de qualquer modo, não é por isso que nós iremos ironizar a fala daquela pessoa ou mesmo agir com violência com essa pessoa porque ela não aceitou o Evangelho. Nós devemos continuar orando para que o Senhor, com o Espírito Santo, toque no coração daquela pessoa para que assim essa pessoa se arrependa dos seus pecados e venham a adentrar a esta igreja que foi plantada neste lugar. A segunda viagem missionária. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Quando você começa a plantar a igreja num lugar, numa cidade, isso não quer dizer que você vai ficar somente naquela cidade. Você pode e deve expandir esta igreja para ali ser uma base, ser um ponto, mas ter ali outras congregações, outras filiais, né, outros braços, né, como outras pessoas dizem, né, eu mesmo gosto muito de usar o termo, né, outros braços, que dá a ideia de força, né, de ter mais força. Então veja que nós não devemos ficar somente numa cidade ou num bairro, nós precisamos expandir, crescer o reino do Senhor para a honra e glória do nome dele, para a alegria, claro, do nosso coração. Quando nós vemos
as pessoas entrarem na igreja, aceitando a Cristo como Salvador, nós vemos que todo o esforço é válido, porque vemos que é o Senhor que está dando o crescimento, que o Espírito Santo está ali convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós nos alegramos porque reconhecemos assim que de fato estamos fazendo um trabalho para a honra e a glória do nome do Senhor, e estamos fazendo um trabalho honesto, um trabalho correto, um trabalho que certamente trará grandes frutos para o reino do Senhor. Síntese do tópico 2. A igreja de Antioquia foi o ponto de partida para Paulo plantar inúmeras igrejas. Então que a sua igreja seja aí um ponto de partida para que algumas igrejas venham nascer, né? Ou talvez até mesmo inúmeras igrejas. Características de um plantador de igrejas, motivado pelo chamado. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Quando nos encontramos com o Senhor verdadeiramente, como foi aqui o caso de Saulo, quando se encontrou com o Senhor, a sua vida foi mudada. Sempre que temos pessoas, vemos por exemplo o caso de um homem que era leproso e se encontrou com o Senhor e disse: Senhor, se quiseres pode me tornar limpo. E o Senhor disse: quero ser limpo. E ele foi limpo imediatamente. Quando nós verdadeiramente nos encontramos com o Senhor, toda a nossa vida ela é transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Então isso acaba sendo uma motivação para o chamado para plantar igrejas. Nós queremos agora, uma vez que nossa vida foi transformada, nós queremos que outras pessoas também tenham as suas vidas transformadas através do nosso testemunho. Experimentado no deserto da vida. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidade de Deus para forjar o nosso caráter. O deserto é um lugarzinho que parece que nenhum de nós queremos passar, né? É um lugarzinho que durante o dia é muito calor e à noite é muito frio. É dois extremos. Deserto, como o nome já sugere, é um lugar que tem pouca vida. Então não há muito o que conversar, não tem ninguém para conversar, não tem ninguém para interagir, né, vamos assim dizer. Então é um lugar que a pessoa que é experimentada no deserto, ela tem uma visão completamente diferente. Para ela é mais fácil ela vencer as dificuldades, porque o deserto é a maior dificuldade que alguém possa passar. Se você porventura conhece uma outra situação que mais forte do que o deserto, que é uma experiência muito mais difícil de viver do que o deserto, por favor, deixe aqui nos comentários, eu quero saber. Mas, de modo geral, o deserto é um lugar que prepara a pessoa de uma forma extraordinária, porque é ao extremo. Então a pessoa passa fome, passa sede no deserto, é muito difícil, não tem interação com pessoas, é muito difícil lidar ali no deserto. Então uma pessoa que consegue sobreviver ao deserto, ela não se rende tão facilmente. Quando ela sai daquele deserto, ela não se rende tão facilmente com as dificuldades da vida, porque as dificuldades da vida certamente virão principalmente no quesito de plantar igrejas, né? Quando você se dispõe a fazer a obra do Senhor, certamente o adversário ficará furioso com a sua vida e vai enfrentar a você para que você venha parar com a obra. A igreja segundo as Escrituras. Nas Escrituras vemos que igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus com autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Veja que alguns pontos aqui são bem específicos, como ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós devemos ter um relacionamento pessoal com Deus. Nós temos que viver uma vida de comunhão com o Senhor. E para ter comunhão, você precisa conversar com o Senhor. E como nós conversamos com o Senhor? Através da nossa oração. Quanto mais você ora, mais comunhão você tem. Amor pelo pecador. O amor pelo pecador não é você aceitar tudo aquilo que o pecador faz de errado, todo tipo de pecado, não é isso. O amor
pelo pecador é a ideia de você pregar o evangelho para essa pessoa, para que esse pecador venha se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como Salvador. Você tem que fazer um esforço para trazer essa pessoa para o reino, né? O amor, isso que é a ideia do amor ao pecador, né? Você fazer esforço, eu fazer o esforço para trazer esse pecador ao arrependimento. Sabemos que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas nós somos canal de bênção para as pessoas, então nós falamos do amor do Senhor para o pecador, para ele se arrepender. Onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço. Então as pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, os cristãos que creem no Senhor, eles são batizados com o Espírito Santo para o exercício do serviço. Ou seja, a pessoa é batizada com o Espírito Santo para a edificação da igreja, né? A pessoa não é batizada com o Espírito Santo para se exaltar, mas para o serviço, né? Para a edificação dos outros. Profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Ou seja, a igreja que tem uma comunhão com o Senhor, ela terá os dons espirituais, né? Justamente também para ministério e para serviço. Os dons ministeriais é sempre para serviço. Há de ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos. Expulsar demônios é no nome de Jesus, assim também como curar enfermos. Marcos, capítulo 16, versículos 15, 16 e 17, vai falar acerca deste negócio de curar enfermos e expulsar demônio, falar novas línguas, mas isso só faz justamente quem está indo fazer missões, né? E de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, ide é aquele que vai a algum lugar, ou seja, vai a todas as nações. Então, para você ver algo extraordinário na sua vida, no sentido espiritual, você precisa pregar o evangelho, sair a campo. É verdade que acontecem milagres dentro da igreja, mas os milagres acontecem muito mais fora da igreja do que dentro. Por quê? Porque é o que a Bíblia nos menciona aqui no livro de Marcos. No capítulo 16, você verá, capítulo 16, versículos 15, a partir do 15. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É interessante essa questão do número 16, que não diz quem não é batizado, diz quem não crê que será condenado. E estes sinais hão de seguir os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ou seja, quando você sai a campo para evangelizar, as coisas acontecem, os sinais vão seguir você. Por quê? Porque você está falando no nome de Jesus, você está em santidade, uma vida de santificação diante do Senhor, jejum, oração e palavra, então o Senhor estará com você. É sempre bom também lembrar que apesar que é o Espírito Santo que nos direciona, é sempre bom lembrar que para fazer missões a pessoa não precisa ser batizada com o Espírito Santo. Há algumas pessoas que dizem que para evangelizar só quem é batizado com o Espírito Santo que pode evangelizar. Isso não é verdade. Qualquer pessoa que aceita a Cristo como Salvador, ele pode ser um evangelizador, pode e deve ser um evangelizador. Mas é claro que quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, há uma maior autoridade, vamos assim dizer, né? Vamos assim falar num sentido espiritual, que a pessoa tem um pouco mais de comunhão com o Senhor, né? Então ele tem um direcionamento melhor, vamos assim dizer. Mas o importante é que a pessoa seja cheia do Espírito. Então, quando a pessoa sai para evangelizar, isso já é um sinal de que ela é cheia do Espírito Santo, porque ninguém fala o nome de Jesus se não for pelo Espírito. Então, quando a pessoa sai para evangelizar, já mostra que ela tem o Espírito Santo nela e ela é cheia, ainda que ela não seja batizada com o Espírito Santo, mas ela é cheia do Espírito. Síntese do tópico 3. Isso vai justamente bater com a ideia de ir aos Efésios, no capítulo 5, versículo 19, que vai falar, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então veja que não fala sobre o batismo com o Espírito Santo, mas fala de ser cheio do Espírito. Na verdade é Efésios capítulo 5, versículo 18. Então, e não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Nota que não fala de ser batizado, fala de encher. Eu sei que aqui é um outro sentido, mas
no geral, vai ser isso aqui. A gente tem que ser cheio do Espírito. Síntese do tópico 3. Paulo tinha em Cristo a sua motivação para plantar igrejas. E essa tem que ser a motivação da igreja, que é Cristo. Conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igrejas, pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Quando nós somos chamados para plantar igreja, nós temos que ter isso no nosso coração. Pessoas que sejam realmente, que querem de fato proclamar a palavra de Deus para quem não conhece, para formar uma igreja local, para glorificar a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor, ou seja, ter fé somente no Senhor, exclusivamente para o Senhor, exclusivamente para Deus. Por quê? Porque algumas pessoas, acontece de pessoas que às vezes está na igreja, mas também está com o pé em outro lugar, está fazendo uma outra coisa que não é lícito pela palavra. Então veja que nós precisamos ter fé somente no Senhor. Há pessoas que estão na igreja, mas estão consultando signos, que é algo que a Bíblia condena, como diz o livro de Deuteronômio, no capítulo 34, versículo 19. Então veja que há pessoas que estão na igreja, mas na verdade estão perdidas. Não é versículo Deuteronômio 34, 19 não, mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui na descrição a referência certa para que você venha assim compreender que a questão da astrologia, ela é pecado. A astrologia é diferente de astronomia. Sobre a astronomia, não há nenhum problema na astronomia, o problema é a astrologia. Então veja que algumas pessoas às vezes estão na igreja, mas tem fé no signo ou em outras coisas. Então veja que nós devemos ter fé unicamente no Senhor. Precisamos crer no Senhor, somente nele, crer que Ele é o Cristo, que é o Filho de Deus. Nós somos salvos por Ele. Foi Jesus quem morreu na cruz por nós. Então que nós venhamos a cada dia mais estar voltados para esse trabalho de missões e assim como Paulo, nós também sejamos o plantador de igrejas, né? Sejamos plantadores de igrejas, né? Independente do lugar que nós estejamos, que nós venhamos ter essa consciência de plantar igrejas. É bem verdade que o ideal era plantar igrejas onde o evangelho não é proclamado, mas dentro das possibilidades nossas, vamos sim plantar igrejas, mesmo no lugar onde o evangelho é pregado, nós vamos plantar a igreja lá e continuar falando do evangelho para que assim as pessoas tenham fé, como diz aos Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então que nós venhamos a cada dia mais sermos fiel a esta palavra, pregar somente a palavra, pregar a palavra com ousadia, com intrepidez, pregar a palavra com coragem, independente das circunstâncias que nós iremos vivenciar depois dessa ousadia, dessa nossa coragem, ainda que seja para a morte, mas que nós venhamos, em nome de Jesus, continuar pregando a palavra com retidão, dentro dos desejos que o Senhor nos chama, dentro da vontade de Deus, dentro daquilo que o Espírito Santo esteja conosco, para que nós venhamos ser guiados pelo Espírito e que nós não venhamos fazer de nós mesmos para assim nos gloriar em alguma coisa, porque a salvação não vem de nós, né? É dom de Deus, como diz aos Efésios 2, 8 e 9. Então que nós venhamos a cada dia mais estar plantando igrejas para a honra e a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!